alimentar, ou seja, criando uma verdadeira crise alimentar sem qualquer justificativa, ou seja, criar uma crise alimentar por qualquer motivo já seria um absurdo, e quando você ainda não tem nenhum dos motivos que você poderia apresentar para as pessoas, aí isso piora, né. Então ela está falando das decisões que estão sendo tomadas pelo governo holandês, essa mensagem que o governo holandês está dando para os holandeses certamente será copiada no Brasil, né, avisando aqui já a você que nos assiste, né, para você depois falar para o seu amigo: "Ih, cara, isso eu já sabia há muito tempo que lá no Terça Livre foi dito em maio de 2023", eu me lembro como se fosse hoje, o Alan e o Daniel falando do problema da crise alimentar, daqui a algum tempo, quando todo mundo começar a falar assim: "Ih, rapaz, tá acontecendo alguma coisa muito estranha", eu falei assim: "Ih, estranho nada, eu já tô sabendo há muito tempo que eu já assistia ao Terça Livre". Então eles estão criando Fala, mecanismos de controle. desculpa interromper, mas Vai lá. essa demonização do agro, ela não vem da noite para o dia e ela não vem só através de telejornais. Eu, né, e você, se você conhece a minha rotina, eu não assisto novela, mas está chovendo de mensagem para mim aqui que a Rede Globo está fazendo uma novela que está demonizando o agronegócio no Brasil. Então, é, já estão começando a trabalhar a imaginação, o imaginário das pessoas, né? Ah, mas é só uma novela, isso aí não tem impacto nenhum, né? É claro que tem, é claro que tem. Isso vai dessensibilizando as pessoas, vai plantando ideias das pessoas lá. Eu sou obrigado a fazer um jabá do meu curso aqui. Entrem lá, danielbertorelli.com.br. É o curso Subversão, onde eu vou ensinar para vocês quais são as técnicas, né, que são usadas no cinema, como é que foi a evolução dessas técnicas de você literalmente plantar ideia na cabeça dos outros. E isso vem desde a criação do cinema. É claro que televisão, peça de teatro, tudo isso aí é usado para você plantar ideias e plantar agendas no inconsciente coletivo, na cabeça das pessoas. Então, já tem novela da Rede Globo vendendo o mesmo peixe. Aguardem, vocês ouviram isso aqui primeiro, entendeu? Aqui no Guerra de Informação. Desculpa aí a interrupção, Alan, mas é que eu tinha que falar sobre isso aí. Não, não, é de extrema importância a gente estar fazendo essa troca de bola e comentar com o pessoal: "Olha, gente, eles querem mesmo". E é óbvio, a primeira pergunta que eu recebo, a pergunta mais frequente, né, mas qual é a intenção desse pessoal ao querer fazer uma coisa dessa? Não entra na nossa cabeça, porque nós somos pessoas normais. Vou repetir, não entra na nossa cabeça essa coisa do princípio de causalidade, né, essa ação aqui está sendo causada por essa e outra, e você quer entender qual é então o motivo que leva e que inspira, esses canalhas a tomarem essas decisões contra o agronegócio. A finalidade é controle, a finalidade é, ah, colocar as pessoas mais vulneráveis como eternos necessitados do sistema, né, eternos necessitados do Estado, e quebrar de alguma maneira a ascensão dos potenciais inimigos desses globalistas. Quem são os potenciais inimigos desses você que criou uma empresa, você que está fazendo um dinheiro aí, amanhã você pode estar aí com grana, e se a coisa continuar muito bem obrigado, você vai ficar cada vez com mais dinheiro e você pode crescer, 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 crescer. Ah, e, enfim, você é uma ameaça para quem está no controle. Então não tente entender sobre a clave, eh, há um motivo, não há um motivo, há uma razão, não há uma razão. Não tente entender por essa clave de compreensão. Não é essa a compreensão desses homens que estão tomando essas decisões horrorosas, porque eles não pensam desse modo, né. É óbvio que você pode meio que pensar que eles estão agindo igualzinho o Thanos, né. Não, isso aqui é porque realmente a humanidade vai se autodestruir. Mas todos os argumentos deles, óbvios, não são, argumentos que podem ser peneirados e sobrar alguma coisa. Eles são realmente pessoas com problemas de cognição, problemas de conhecimento da realidade. Não pensem vocês que eles simplesmente querem poder e dinheiro
e estão fazendo bem conscientemente as suas ações. Não, porque a consciência iria gritar 24 horas na cabeça deles. Então, eles precisam passar a acreditar na mentira que eles inventaram e assim criar algum tipo de conforto nessa relação incestuosa entre a pessoa e a sua própria ideia. Então, o Lula, quando mente com relação ao número de mortes no Brasil, os esquerdistas, quando mentem em relação ao seu passado, quando um revolucionário abre a boca para falar de qualquer assunto que seja, saúde, educação, segurança, o direito do indivíduo, direitos civis fundamentais, etc. E toda vez que ele olha qualquer um desses assuntos, ele não pensa como você normal, que olha e fala assim, pô, mas aí se eu fizer isso aqui, eu vou beneficiar uma pessoa de modo injusto e eu vou tirar os direitos de um outro ali. Por exemplo, o que eu faço aqui? Eu vou lavar o carro na calçada da minha casa e depois usar uma bomba atômica, uma metralhadora para sair matando todos os meus vizinhos, ou vou só lavar o carro? Você não para pensar essas coisas porque você não tem interesse em soltar uma bomba atômica ou sair metralhando as pessoas depois de lavar o carro. Você quer lavar o seu carro, secar o seu carro, voltar para casa. É simples. Você é uma pessoa normal, eles não são. Então não tentem compreender essas decisões que são feitas entre os globalistas, entre o bloco sino-soviético. Não tentem entender as decisões e ações e intenções dessas pessoas como se eles tivessem uma mera ganância financeira, pecuniária, mas eles tivessem uma consciência normal como a sua, de alguém que vai tomar uma decisão, responder por essa decisão diante da própria consciência e dormir tranquilo. Eles não são assim. Coloquem isso na cabeça de vocês. Eles não são só pessoas gananciosas, porque o homem que de alguma maneira tem algum resquício de moralidade na sua consciência, quando ele se depara com a sua própria consciência, ele desmonta. E eu vou dar exemplos aqui para vocês. Quando eu estava como seminarista ainda no Complexo da Maré, eu me lembro muito bem de ver uma moradora da favela, junto com a paróquia, fazendo ali a Via Sacra. A Via Sacra, para quem não sabe, trazer a memória de uma maneira bem simples, né? É uma catequese por meio da arte, onde você coloca ali uma pessoa vestida como Jesus, né? Carregando a cruz, e aí tem os episódios que aconteceram no caminho, né? No caminho sagrado, isso que significa Via Sacra, até o momento da crucifixão. Então, você tem ali a mulher que enxuga o rosto de Jesus, o homem que ajuda Jesus a carregar a cruz, etc. Então, estava ali rolando a Via Sacra, no Complexo da Maré, e um dos narcotraficantes ficou envergonhado ele ficou envergonhado e foi para um cantinho se esconder com seu fuzil. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, né? A moradora lá da favela, que pertencia à nossa paróquia, quase falei o nome dela aqui, não vou falar porque isso pode até afetar a vida dela. Ela chamou esse traficante e falou assim: Ô, fulano, porque eles se conhecem. Ela ela é mãe, ela tinha um filho da idade do narcotraficante que estava ali. Então eles se conhecem. Ela viu aquele garoto crescer, ela viu aquele homem quando ele era menino, né? Então eles sabem, eles conhecem-se uns aos outros. E ela gritou: não fica com vergonha, não. Agora você não pode, não. Tem que ficar aqui para ver a Versaca. E eu vi o narcotraficante com o fuzil para baixo, envergonhado diante da Via Sacra, enxugando uma lágrima. Tem consciência, né? Ou seja, algum resquício de consciência, de moralidade, ainda habita naquele homem. Porque ele tem vergonha do sagrado, porque ele sabe que ele está fazendo uma atrocidade, que é matar um outro jovem por interesses de ampliação
do poderio bélico de controle naquela localidade da favela, e também para que ele pudesse vender mais, junto com seus outros comparsas, a droga proibida. Então, como ele sabe das ações que ele faz, ele tem esse conflito, ele acabou envergonhando-se do sagrado. E eu experimentei isso inúmeras vezes na favela, né? Tanto dos meus amigos evangélicos que lá vi, quanto dos católicos e até espíritas. Você via que tinha esse tipo de reação. Ou seja, isso é importante que eu quero dizer para vocês aqui. O narcotraficante, ele ainda guarda algum resíduo moral em maior quantidade do que o Alexandre de Moraes, por exemplo, do que o Lula, do que o Dirceu. Ou seja, ainda seria possível, por exemplo, resgatar o Brasil se na Suprema Corte existisse um narcotraficante de fato e se o presidente do Brasil fosse um mero guerrilheiro, um cocaineiro, coisa do tipo. Como a corrupção moral e da consciência das pessoas que estão na Suprema Corte brasileira hoje e no Congresso Nacional e no Poder Executivo, essa consciência ela é mínima, ou seja, ela é infinitamente menor do que a dos estupradores, ladrões e assaltantes, é pior e mais difícil derrubá-los e conscientizar a população do quão maléfico eles são. Por quê? Eles são psicopatas. Ponto final. Então, sim, é importante a gente dizer isso, porque não é que o Brasil ele vai virar uma favela. Não é que o Brasil vai virar um local onde o crime reina. Não. A pobreza irá aumentar e o crime irá reinar para que esses psicopatas se mantenham no poder. Porque eles se usam dessas situações, como pobreza, miséria, crime, narcotráfico, etc. Eles se usam dessa situação para manter o status quo e assim eles ficarem lá no topo do poder. E não é o contrário, tá, gente? Ou seja, não é que eles obedecem ao narcotráfico. Não, 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 não. Nunca pensem isso. Um comunista não obedece ao narcotráfico. Um comunista utiliza o narcotráfico. Há uma relação de submissão. E essa relação de submissão não é do traficante, do narcotraficante, ao comunista. Mas o contrário, é uma submissão que o comunista consegue se impor ao narcotraficante. Então, para deixar bem claro para vocês, não é que o Alexandre de Moraes, o PT, eles obedecem ao narcotráfico. Não. É o contrário. É o narcotráfico quem obedece aos comunistas, porque é o comunista que entende como é possível deixar o narcotráfico avançar ou puni-lo quando necessário. O narcotraficante, ele não tem uma destreza malévola que pudesse dar a ele a consciência de que, se ele agir contra aquele cara, ele consegue controlar a situação. Ele não sabe disso. Ele não sabe como fazer isso, ele não sabe como que isso pode ser realizado. Já o Dirceu sabe, já o Lula sabe, já o Alexandre de Moraes sabe. Então, o psicopata ele é infinitamente mais perigoso do que o simples criminoso, porque, de fato, o psicopata ele não tem sentimentos, né? E ele sabe como utilizar e orquestrar aquele cenário caótico ao seu benefício, para o seu próprio benefício. Algo que nem eu, nem vocês e nem os traficantes sabem. Ficou claro ou ficou confuso ainda? Não, ficou claro. Isso me lembrou muito o livro, né, o Red Cocaine, do Joseph Douglas, né? Que quem inseriu essa agenda e essa maluquice, e essa proliferação de drogas nos Estados Unidos e, obviamente, na América Latina, foram os comunistas. Então, assim, você tem que compreender quem é o chefe da parada, entendeu? E a coisa é vendida dessa forma invertida que você acabou de expor aí. Quem é o chefe? Quem entende a parada toda são os comunistas. No fim das contas, são os caras que têm ideias, estratégia, tática,
uma hora jogando para um lado, uma hora jogando para o outro, mas a bola sempre caminhando na direção que só eles vão fazer o gol, entendeu? Isso que você citou aí, rebobinando um pouquinho o assunto aí, né? Ô, velho, hein, Alan? Falei rebobinando, que hoje em dia ninguém rebobina nada, né? Não tem esse negócio de rebobinar a fita, não tem mais, né? Mas, enfim, dando 2 passos para trás aí, com relação ao que você estava comentando lá da Holanda, né? É óbvio que isso tem a ver com o controle. Ora, a Holanda é um país pequenininho. O que ali, qual o impacto da Holanda se fosse real essa coisa mudanças climáticas, né? Então, vamos diminuir a pegada de carbono. Gente, um dia de fábrica na China deve ser mais emissão de carbono do que um ano inteiro de fazendas na Holanda, entendeu? Então, é óbvio que isso tem a ver com controle. Então, eles vão fomentando o medo através de quê? De guerra, de pandemia, né? Já estão, o Tedros lá da OMS já está falando, não, vai ter uma pandemia pior ainda agora. O negócio é através do medo, entendeu? Aí é gripe aviária. Aqui nos Estados Unidos, uma série de fábricas e lugar de fazendas, né? De aves e de gado mesmo, com incêndio, né? Criação de carne de laboratório, esse assunto de mudanças climáticas, né? Moeda digital, não sou contra aqui o Bitcoin, né? Que seria vamos dizer, o expoente maior aí de moeda digital. Mas na hora que entrar essa coisa de moeda digital de Banco Central, controlada por Banco Central, automaticamente vai entrar o sistema de crédito social. Então, é diferente, as pessoas não compreendem que isso tem a ver com controle, entendeu? Qual que é a diferença, por exemplo? Ah, não, mas o banco já sabe, o cartão de crédito já sabe. Quando eu faço uma compra no meu cartão de crédito, ele sabe ali exatamente o que eu comprei. Sim, ele sabe. Agora, quando entrar esse lance de moeda digital, a coisa vai avançar muito. Vai ser assim, ao vivo, igual a gente está apresentando o programa aqui. Se você quiser comprar alguma coisa, eles vão bloquear ali a tua moeda digital, entendeu? Na hora. Você não consegue nem sair de casa. Você não consegue pegar um ônibus, não vai ter mais dinheiro físico. Como é que faz? Então, se quiserem confinar você dentro da sua casa, ou no seu bairro, ou na sua cidade, você não vai conseguir. Não precisa muito, não precisa ir tão longe, né? Já fizeram isso na pandemia aí, vamos pegar a torre de celular e vamos multar quem estiver saindo de casa aí, porque pelo celular a gente vai captar o que está acontecendo. No fim das contas, gente, esses assuntos todos, pandemia, mudança climática, guerra, crédito social, isso tem a ver com controle. E a saída disso é você, literalmente, sair do sistema. Tente pagar tudo que você puder com dinheiro, entendeu? É inconveniente? Muito. Mas o que você pode fazer, né? E, enfim, isso tem a ver muito com a falta do senso de proporções, né? Eu me lembro muito bem do próprio Olavo, dando esse exemplo comparando, né, um homem com um tigre, né? Você pega um tigre ali que está saindo da linha, ou que os outros querem atacá-lo, um tigre consegue lutar com mais um tigre ou com mais dois, né? Se for um tigre bom de briga, ele consegue lutar até com 3, 4 tigres ao mesmo tempo, entendeu? E você, pessoa comum, como é que você vai lutar contra um bilionário desse aí? Você não sabe nem onde o cara está, você não tem acesso nenhum. Se o cara quiser, ele chega e vai embora de helicóptero, né? Na cobertura dele ou no prédio comercial que ele trabalha. Você não tem a menor chance. Então a coisa tomou um senso assim de proporções, uma coisa absurda. Nem o senhor feudal, né? A gente ontem falamos aí, né, de feudalismo, né? Deu essa pincelada aí. Mas nem o senhor feudal estava assim tão confortável, tão seguro de si, tão desconectado da realidade quanto um bilionário desses hoje em dia aí, porque o senhor feudal, querendo ou não, né? Ele podia até ter um exército, mas assim, ele tinha um castelo dele e ele ficava ali preso, né? Quem já viu aí, sei lá, Senhor dos Anéis ou até filme que não seja de fantasia e que você tem uma cidade sitiada, um feudo sitiado, entendeu? Eventualmente aquilo ali cede, né? Cai. Agora, hoje em dia, não. Um bilionário desse tem muito mais poder, muito mais recursos, muito mais ferramenta
do que Napoleão Bonaparte tinha, Gengis Khan, Alexandre o Grande. Você pode pegar qualquer grande. Hitler. Hitler, porra, qualquer um. Stalin, imagina, o Stalin ia ter um orgasmo se ele soubesse como é que esse negócio de rede social e controle social, como é que você faz para arranjar a geolocalização das pessoas e saber onde é que está. Stalin ia estar assim, vibrando de alegria. Então, assim, o grau, o poder que essas pessoas Câmera de amealharam. reconhecimento facial. Exato, que loucura. A coisa chegou num ponto assim. O Dan, você lembrou, rapidinho, Dan, você falou uma coisa interessante, pouca gente sabe, né? O autor do livro Arquipélago Gulag, ele tinha sido então condenado pelo Stalin, né? O Alexander Solzhenitsyn. Ele foi condenado pelo Stalin pelo WhatsApp da época, tá, gente? Só para vocês entenderem. Ele trocou cartas com pessoas próximas e nessas cartas, abre aspas, ele usou o que o regime da União Soviética chamou de palavras desrespeitosas, fecha aspas. Ou seja, a condenação do Stalin e do regime comunista da União Soviética feita ao Alexander Solzhenitsyn eram provenientes de cartas privadas, né, porque carta pública é uma coisa, mas carta privada, e ele considerou palavras desrespeitosas. Um homem foi enviado para o Gulag, não vários, né? Mas um homem foi enviado para o Gulag soviético porque ele usou, abre aspas, palavras desrespeitosas, fecha aspas. Foi exatamente isso. Em troca de mensagens privadas. Não era digital, era no papel, mas salvaguardando as proporções e a realidade do tempo, né? Ou seja, pegando todo o contexto, Alexander Solzhenitsyn foi condenado igualmente, né? Os mesmos crimes que condenaram Alexander Solzhenitsyn são os crimes que condenaram, por exemplo, Daniel Silveira, né? Ou outras pessoas que estão sofrendo na prisão até hoje no Brasil por decisão da Suprema Corte Brasileira. Ou seja, não mudou absolutamente nada. Ou seja, o Brasil está na mesmíssima situação da União Soviética. A diferença é que a TV é colorida, você esquenta a comida com micro-ondas e você tem acesso à internet e pode ligar um carro com mais facilidade no frio. Só isso. As diferenças entre o Brasil e a União Soviética do Stalin é que realmente o Brasil ainda está no início desse processo e que as mudanças na vida das pessoas é apenas uma mudança de questões técnicas, ou seja, de um progresso técnico. Só isso, ponto final. Ou seja, em não muitos anos, o Brasil vai enfrentar a mesmíssima situação que hoje enfrenta Cuba, Venezuela, a Coreia do Norte, China e etc. Então, urge que você, ao conversar com seu amigo, ao conversar com seus parentes, ao conversar com seus colegas de trabalho, você traga exemplos históricos e leve essa pessoa ao questionamento. Vou dar uma dica importante para vocês aqui, que é uma dica dada no século VI, né? Foi dada por Agostinho, ou seja, no livro De Magistro. Você não dá a resposta para uma pessoa quando você quer ensiná-la. Você faz a equação na cabeça dela e deixa essa pessoa responder. Ou seja, você não ensina dizendo eu tenho uma unidade e tenho uma outra unidade. Quantas unidades eu tenho? Você não diz 2. Você deixa a pessoa chegar à conclusão de que são 2 unidades. Então aí sim a pessoa vai entender que 1 mais 1 é igual a 2. Então não diga assim, 1 mais 1 é igual a 2. Não, diga para a pessoa assim, eu tenho uma unidade aqui. Eu tenho uma outra unidade. Quantas unidades eu tenho? E aí você deixa a pessoa responder. Seja verbalmente, seja no interior da sua própria consciência. Mas é dessa maneira que se ensina. Então vocês têm uma missão importante com seus amigos, com seus colegas de trabalho, na igreja, na faculdade, na escola, enfim, em qualquer meio que você vá conviver, você tem uma missão importante de chegar para essas pessoas e dizer, olha, eu tenho esse fato aqui
e eu tenho esse fato aqui. Quantos, né? Qual é a resolução disso? Aí você deixa a pessoa fazer o que nós chamamos, então, de silogismo, né? A pessoa ela vai chegar a uma conclusão. E essa era a grande bandeira de Aristóteles, de Platão, da filosofia grega, escolástica. A bandeira deles era a seguinte: a razão grita. A razão vai gritar no ouvido dessa pessoa. Se não gritar, é porque ela adormeceu a razão de tal maneira que ela emburreceu. Se não por completo, mas num nível gravíssimo. Então, argumentos não irão resolver. Tenham isso como uma orientação. Para mim, foi uma mudança de paradigma compreender esses ensinamentos de Agostinho no livro De Magistro, até mesmo porque sou professor, dou aulas. Você não dá resolução na cabeça da pessoa. Você traz um aspecto, traz outro aspecto e deixa a pessoa chegar à conclusão, que é dada pela própria luz da razão. Como é o fato de que quando você faz um silogismo, mais simples, né, sobretudo, você diz: todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, vocês sabem a resposta. Eu não preciso dizer. Porque é a razão humana quem vai dar essa resposta. Não é uma corrente política, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que nós gostamos, não é o que alguém determinou, não é o que uma sociedade secreta determinou. Não, é a própria luz da razão quem vai dizer isso. Então, óbvio, né, que elaborações mais complexas acabam atrapalhando no raciocínio quando você não tem domínio da linguagem, quando você não tem o domínio de conhecimentos mínimos, por exemplo, de princípios basilares, metafísicos, morais, espirituais, religiosos, sociológicos, etc., históricos. É óbvio que quando você não tem o domínio dos princípios, o seu modo de raciocinar ele fica viciado e você não chega a conclusões verdadeiras. Mas, à medida em que você toma esse cuidado e você faz um verdadeiro diálogo com uma outra pessoa, não é você quem vai dar a resposta para ela, é a própria luz da razão que vai chegar nela e vai gritar. Se a razão não gritou, esquece. Não tem argumento que salva essa pessoa. Alan, você trouxe aí Agostinho, eu trazendo isso aí já para o século passado, mas você descreveu aí exatamente como isso é feito em cinema, em mídia, entendeu? Existia um camarada lá na União Soviética que ele é um dos precursores lá estudava cinema, né? O nome dele é Lev Kuleshov. O Lev Kuleshov, ele é um dos fundadores da Escola Soviética de Cinema. E ele inventou lá um método de edição e um dos maiores expoentes aí desse seminário que esse cara fundou lá é o famoso Sergei Eisenstein. Então, o que ele fazia, né? Para deixar a explicação bem simples, ele pegava uma imagem, né, de um filme, na sequência ele colocava uma outra imagem e deixava o público subentender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Então, vou dar um exemplo bem prático. Ele botava uma foto de um cara, não uma foto, né? Ele botava lá no filme o sujeito olhando assim, com um olhar meio misterioso, e colocava um prato de comida. E na sequência ele colocava lá outras pessoas, né, bem magrinhas e correndo com um prato de comida na mão. Então subentendia-se o quê? Que aquele cara ali estava com fome. Só que ele pegava depois a mesma imagem e colocava o mesmo cara, exatamente a mesma imagem. Só que ao invés dele colocar um prato de comida, ele colocava, por exemplo, uma mulher muito bonita na cena seguinte, entendeu? E aquilo chamava o quê? Aquilo evocava o quê? Falava, olha, esse cara está desejando essa mulher. Ou seja, já não é mais uma imagem de fome. Ele passa agora uma ideia de desejo, de lascívia, né? Enfim. E ele descobriu que a melhor forma de você, de fato, enfiar a ideia na cabeça dos outros é fazer exatamente isso aí que você falou. É você pegar e falar, olha, aqui tem um, aqui tem mais um. Se você juntar os dois, vai dar o quê? Né? Você jamais vai falar, dá dois. Não,
Deixa a pessoa concluir isso. Por quê? Porque ela concluindo, ela vai achar que aquela ideia ali é original, entendeu? Se essa pessoa for alimentada com boas informações, é óbvio, ela vai chegar a boas conclusões, com dados verdadeiros, então elas vão estar bem mais próximas da verdade, né, da realidade. Se forem alimentadas com dados falsos, com premissas falsas, e eu até brinco aqui de vez em quando, né, com o lance de quantos bichos de cada espécie que Moisés botou na arca quando teve o dilúvio, né? Eu sei que a maioria de vocês aí que está ouvindo, vocês já ouviram essa brincadeira. A gente sabe que Moisés não tinha arca, né? Quem tinha arca era Noé. E eu fiz essa pergunta já contaminando a pergunta, entendeu? Então, quando você tem essa consciência de você não querer enfiar uma árvore na cabeça das pessoas, mas enfiar uma sementinha, e no nosso caso aqui, é claro, a gente quer iluminar, né, o raciocínio das pessoas e trazer informação verdadeira que não está sendo filtrada, que não tem agenda por trás dela, que não a da perseguição aqui implacável à verdade, né? Então, quando você faz isso, você vai estar ajudando a pessoa, porque se você ficar tentando vender o resultado, às vezes a pessoa não concorda com aquilo ali, porque a conclusão não é dela, e ela já tem outras ideias pré-concebidas, você vai estar prejudicando a pessoa. Então, assim, essa metodologia aí, de fato, de você ofereça dados, né? Ofereça dados e deixa a pessoa fazer a conta na cabeça dela, no tempo dela, na velocidade dela, que a gente vai estar fazendo um bem maior ainda. Daí a importância de você estar munido, né, no seu imaginário, na sua imaginação, não de chavões e clichês, não de representações falsas, mas de representações reais, para que ninguém fique brincando com a sua imaginação. Então, por que eu digo isso? Porque se você não está municiado, se você não tem uma munição na sua imaginação, sabe aquelas armas de defesa antiaérea, né? Se você não tem uma daquelas ali, toda bombinha, toda bomba que vier para sua imaginação pintada de flor, você pensa que na verdade está chegando num jardim, entendeu? Mas na verdade vai explodir a porra toda. Então, uma imaginação não formada, não adianta ela ser honesta, não adianta ela ser boazinha, ela vai ser bombardeada porque ela não sabe se proteger dos ataques. Exatamente. Exatamente. Dan, olha só, falar em formação de imaginário, antes de ir para a próxima pauta aqui, pessoal, o Dan, ele tá aberto ou não, Dan, o link do seu site? Tá aberto, tá Tá aberto. lá. Tá, então é Daniel Bertorelli, com 2 L's, tá, gente? danielbertorelli.com.br. Lá você tem o Daniel falando sobre subversão e vale muito a pena vocês assistirem ao curso dele. Eu recomendo fortemente. Falar de si próprio é sempre muito difícil, mas eu preciso dizer para vocês. O Daniel não é alguém que aprendeu sobre subversão em cinema, essas coisas que ele falou para vocês aí de cinema russo, etc. Ele não aprendeu lendo Wikipedia, fazendo uma leitura de internet, ou simplesmente pegando a experiência dele quando ele trabalhou com Stallone e outros atores de Hollywood. O Daniel aprendeu isso aí, gente, sentado ao lado do Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho. Eu vi, ninguém me contou. Eles ali, horas e horas e horas, enquanto eu estava, às vezes, lá na cozinha, conversando com a Rô, fazendo alguma coisa com ela lá, ou até cuidando do matinho ali de fora, né? E você ali sentado ouvindo o professor Olavo de Carvalho e aprendendo com ele sobre isso. Então, assim, é imprescindível que, se você quer entender quais são os mecanismos, em detalhes, tá? Não é entender en passant ou de modo superficial, não. Se você quiser entender com profundidade de detalhes e proteger a você, sua família, seus filhos, seus amigos, de todo o veneno que é jorrado nas nossas famílias hoje por meio do cinema, acesse danielbertorelli.com.br. Bertorelli com 2 L's. Se você tiver alguma dificuldade de acessar o site,